Então, pessoal, eu sou o Ivan Sarturi, da PHB, tá? Eu sou engenheiro eletricista, trabalho aí no setor de treinamentos e suporte da PHB. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, para falar um pouquinho da PHB para vocês, tá? Tivemos aí nossa fundação em 1984, tá? Para trabalhar com fontes de computador, depois tivemos atuação aí em telecomunicações, automação bancária. E em 2014, o primeiro inversor homologado no Inmetro foi da PHB. Tá? Então hoje a gente trabalha com kits fotovoltaicos completos, tá, pessoal? Composto aí por inversor, módulos fotovoltaicos, kit de fixação e trabalhamos também, pessoal, com o kit de aterramento e com o QDCA. Então a PHB envia as proteções CA junto do kit, tá? Aí vocês conseguem ver também aqui o vendedor, né? Quando você faz o cadastro na plataforma, fica disponível um vendedor para falar com você. Quer fazer a cotação na plataforma? Pode fazer. Quer falar com o vendedor seu? Você pode fazer também, tá? Aqui, é só para vocês verem uma imagem da nossa plataforma, tá? A gente divulga aí nossas academias, nossos treinamentos, divulgação de promoção, tudo a gente faz aí na própria plataforma. Aqui vocês conseguem ver a nossa matriz, tá? Lá em São Paulo. Também aqui consegue ver o centro de distribuição da PHB em Barueri. Tá? E aí, para falar para vocês um pouquinho das nossas estruturas, pessoal, temos aí o telhado que vocês imaginarem, tá? Telhado cerâmico, laje, carport, estrutura de solo, pessoal, temos duas. Temos monoposte e temos biposte em alumínio anodizado, tá? Bem interessante vocês conhecerem. Temos suporte técnico especializado, pessoal. Então, a gente entende que não adianta eu ter uma estrutura de altíssima qualidade se o meu parceiro, se o meu integrador não sabe como instalar. Então, temos equipe própria para auxiliar vocês na instalação, tá bom? Temos microinversor, pessoal, da Roy Miles hoje. Trabalhamos aí com o 1800 e com o 2000 watts disponível também na nossa plataforma. Inversores, pessoal, conversei com alguns clientes aqui ontem, perdão, fiquei sabendo que aqui vocês trabalham com redes 127 e 220, né? Então esse inversor eu acredito que é bem interessante para vocês, tá? Porque ele é 127 volts monofásico. Na verdade aqui a gente tem dois, né? O de 1800 e o de 2900 watts, tá? Em 127 volts. Então, se por um acaso você tem um cliente que vai instalar numa garagem, vai instalar num galpão que chega lá só uma fase, tá? Fase neutro, terra, você não precisa expandir para outra fase aquele local. Você consegue trabalhar somente com 127 volts, somente com uma fase, tá? Então, um produto aí bem interessante para esses cenários. Tá? Aí já em 220, né, que para vocês aqui seria bifásico, começando ali em 1.500, 3.000, 5.000, 6.000 e 8.500 watts, tá? É, acho que fica interessante também para vocês, tá, pessoal, esses inversores aqui trifásicos já em 220, tá? Destaco essa questão, pessoal, que não estou falando aqui no uso de um autotransformador, tá? Estou falando aqui realmente na saída trifásica 220, tá? Então, começando aqui com 9.000 watts, indo até ali 35 quilowatts e ainda temos 50 quilowatts e 73 quilowatts em 220, tá? Aí já em 380, pessoal, começamos ali em 15 quilowatts, mas destaco para vocês, tá? Todos esses inversores na plataforma você consegue cotar eles com autotransformador rebaixador. A gente tem muito cliente que a gente sabe que faz sentido, né? Em determinados casos que o seu ponto de conexão vai ser distante, às vezes vale mais a pena você trabalhar com autotrafo. Faz todo o percurso da rede em 380 com uma bitola de cabo inferior e aí do lado do ponto de conexão você coloca o transformador e aí faz ali um cabeamento curto em 220 com a bitola um pouco maior, né? Então, todos esses, pessoal, têm o autotransformador começando aqui em 15 quilowatts até 60 quilowatts e ainda os 75, 85 e o 125, nosso maior inversor em 380. Ainda temos, pessoal, 250 quilowatts, tá? Para grandes usinas,
Vamos ter uma palestra amanhã para falar sobre grandes usinas, tá? Meu colega Fernando vai estar aqui. Convido vocês a estarem aqui presentes, pois é uma palestra bastante interessante. Mas para falar para vocês, esse inversor aqui, saída 800 volts, tá? Entrada em 1.500 volts, que é para você economizar com cobre em usinas de grande porte. Tá? Aí, pessoal, para falar um pouquinho de para vocês de módulos fotovoltaicos, tá? Trabalhamos com essas marcas, tá? Jinko, JA, Longi, BYD para Finame e recentemente introduzimos aí a Astronergy no nosso portfólio. Tá? Então, só para brevemente mostrar para vocês o que, que a gente tem na plataforma, Jinko 575, Jinko 565, tá? O Longi 555, o Astro Energy 575, esse módulo aqui eu dou destaque nele, pessoal, é uma marca mais recente, então convém falar um pouquinho dele para vocês. 15 anos de garantia, tá? Uma garantia um pouco diferenciada aí dos outros do mercado. E o JA bifacial, tá? 545. Aí, pessoal, temos estação de recarga, tá? Eu até peço desculpas para vocês. Nessa minha apresentação aqui, não cheguei a colocar os modelos que a gente tem de estação de recarga rápida em corrente contínua, tá? Mas temos esse produto, tá? No final da apresentação vai ficar aqui o meu contato. Quem quiser cotar com a gente, eu fico à disposição. As estações CA, por outro lado, estão disponíveis na nossa plataforma. Tá? Aí tem modalidade com pagamento, sem o pagamento da recarga, nas potências de 7,4 kW, mono ou bifásica, e 22 kW trifásica. Tá? Pessoal, conversei aqui com alguns clientes do estado que tiveram reprovação por inversão de fluxo de potência, tá? Na academia que a gente fez ontem da PHB. E aí eu proponho para vocês aqui algumas soluções, tá, para fazer o que a gente conhece aí por zero grid ou grid zero, dependendo da terminologia que vocês gostam de usar. Então, começando pelo SEC 1000, né, o produto que vai estar aí mais à esquerda de vocês na caixinha, tá? Você tem possibilidade de até 3,3 megawatts CA ou 60 inversores, você conecta nele, você conecta um PC lá na entrada de energia e aí ele limita a potência de acordo com o que você quiser. Quer fazer o grid zero, beleza, mas você não precisa necessariamente fazer grid zero. Você pode simplesmente limitar a uma potência que a concessionária tenha te permitido exportar. Além dele, pessoal, temos aí no meio o CT90, tá? Para inversores monofásicos, e o mais à direita de vocês, o 120T, tá? PHB 120T, que suporta inversores trifásicos, mas aí somente um inversor até 120 amperes, tá? Aí, pessoal, a PHB conta aí para os seus parceiros, né, com uma solução no break solar retrofit. Uma solução bastante interessante, tá, pessoal? Quando a energia na concessionária falta, quando você tem uma falta na concessionária, o inversor on-grid, a gente sabe que ele se desliga, né? E você fica ali com um potencial de geração que você acaba desperdiçando, você não pode gerar energia. Porém, nessa solução aqui, pessoal, você vai estar ligando na sua planta, tá? Um inversor off-grid, o seletor fotovoltaico e o QDCA com bypass. Quando tiver essa falta, os módulos que você já tem instalado, você não está adicionando módulos, você já tem instalado, vão ser ligados automaticamente para o inversor off-grid e esse inversor off-grid vai alimentar cargas prioritárias a partir dos módulos e a partir das baterias que você está ligando nessa planta. Essa solução, pessoal, só para vocês entenderem, tá? É compatível com baterias de lítio ou com baterias de chumbo ácido. As duas soluções você encontra na nossa plataforma. É uma solução tão robusta, pessoal, para vocês entenderem o quão potente é essa solução, tá? O tempo de transferência da rede da concessionária, quando tem a falta da rede da concessionária para o inversor off-grid, acontece em menos de 10 milissegundos, tá? Isso significa que se você tem aí um computador, um notebook, um servidor ligado nessa solução, ligado no inversor off-grid, esse dispositivo, esse computador não vai nem desligar e não vai nem reiniciar. Beleza? E como o próprio nome diz, é retrofit. Então, você já tem uma planta em andamento, ela já está operando, está tudo certo, o seu cliente só te cobrou de continuidade na alimentação. Então, você adiciona esses equipamentos
e ele fica com essa solução que nada mais é do que um inversor híbrido, só que em equipamentos dispersos, né, pessoal? Aqui, se você fizer o projeto on-grid e depois conectar esses equipamentos, você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? É algo que você pode fazer, porque o inversor off-grid não injeta na concessionária, tá? E aí, pessoal, agora falei um pouquinho dos produtos da PHB, tá? Gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre alguns aspectos, tá, da Lei 14.300 que eu acho que cabe um pouquinho de destaque, que a gente precisa ter um pouquinho de atenção nesse momento, né? Muito se discutiu sobre a TUS de fio B, né, pessoal? E o que que é a TUS de fio B? Aqui no Pará, infelizmente, vocês têm o azar, talvez, ou a sorte, dependendo do olhar de quem está vendo, né, de ter a TUS de fio B, uma das TUS de fio B mais caras do Brasil. Tá? E o que que é a TUS de fio B, pessoal? A TUS de fio B é a remuneração pelo serviço da concessionária. Tá? Então, agora que a gente tem essa situação, esse é o convite que eu faço para vocês, essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. A gente tem essa nova situação. O que que eu faço para maximizar o investimento do cliente? Como que, dada essa situação, eu melhoro o meu atendimento e eu dou mais valor para o meu produto, tá? Aí, pessoal, naturalmente, tá? A primeira coisa que a gente deve, assim, se questionar e orientar o nosso cliente é: o meu cliente pode, ele tem como utilizar as cargas dele, um chuveiro, um ar-condicionado, uma máquina de lavar roupa, durante o período de geração? Porque essa energia que ele utiliza diretamente do sistema fotovoltaico, não é só que ele não paga a TUS de fio B, né, pessoal? Mas ICMS e outros encargos ele não vai estar pagando, né? Então, tem essa possibilidade, não tem essa possibilidade, importante a gente levantar com o nosso cliente a partir de agora, né? Antes, desculpa, antes também era importante, mas agora é ainda, assim, ainda é mais vantagem para ele fazer isso, tá? E aí, pessoal, vai ter muitos clientes, tá? Vão ter, perdão, muitos clientes que a resposta vai ser infelizmente não. Tá? Eu não tenho como utilizar essas cargas no período de geração. Eu não estou em casa, a minha família fica no trabalho, ou chego aqui em casa, já não tem mais geração. Então, pessoal, a solução que eu proponho para vocês estudarem a viabilidade, tá? Não estou empurrando aqui soluções para ninguém, mas a PHB apresenta soluções para vocês, tá? É a do alto consumo local do inversor híbrido, tá? Essa é a teoria um pouquinho chatinha de entender, mas nessa imagem aqui fica bem fácil, tá, pessoal? Quando você tem ali, ó, a curva de carga, tá? Que ela tá em azul e a curva de geração está em verde. E aonde tem a intersecção da curva, pessoal, é onde eu tenho um excedente de geração, tá? O pontilhado azul é onde eu tenho um excedente de geração que eu recarrego as minhas baterias para utilização dessa bateria no período que eu não tenho mais geração. Portanto, ficando isento de TUS de fio B e isento de impostos. Tá? Isso aí é uma solução que está integrada dentro do nosso inversor on-grid, do nosso, perdão, do nosso inversor híbrido com a utilização de baterias, tá? E aí, pessoal, outra pergunta que eu imagino que alguns estejam se fazendo, né? Ivan, é para mim um pouco difícil de entender esse conceito, entender para quem que é interessante eu ofertar esse produto. Então, assim, pessoal, eu deixo para vocês aqui a fórmula do fator de simultaneidade, tá? Isso é um conceito importante de vocês entender, mas é basicamente uma métrica de quanto que o cliente de vocês está utilizando energia do próprio sistema fotovoltaico dele. Quanto mais baixo der essa relação, ela vai variar de 0 até 1. Quanto mais baixo der essa fórmula, mais viabilidade tem dele utilizar um inversor híbrido naquela condição de alto consumo local que eu acabei de apresentar para vocês. Quanto maior for esse número, mais viabilidade ele vai ter de ficar com um sistema on-grid padrão sem a utilização de baterias, tá? Aí aqui eu só coloco algumas características, né? Vou passar brevemente aqui, 2 MPPTs, tá? O nosso inversor híbrido. 2 MPPTs, tensão CELV aí de menor de 60 volts. Então, se você encostar nos terminais da bateria, obviamente não estou recomendando que ninguém faça isso, mas se você encostar, der o acidente de você encostar nos terminais da bateria, você não vai tomar choque, tá? Num ambiente residencial, isso é muito interessante,
né? Porque às vezes a gente tem lá um adulto desavisado, um idoso desavisado, uma criança baderneira, vai lá e encosta nos terminais, pode dar algum acidente, que não é o caso dessa bateria, tá bom? Aí, pessoal, essa tabelinha aqui, tá? É outra coisa que eu gosto de analisar, porque eu vejo que muito integrador faz assim uma análise um tanto quanto superficial, tá? Dessa progressão da TUS de fio B que a gente vai ter ao longo dos anos. Porque se você postou o projeto até o dia 7 de julho desse ano, você estendeu a regra, ó, peço que vocês olhem mais para o canto direito de vocês aqui, ó, você estendeu essa regra por mais 2 anos, tá? Então você vai pagar 90% em 2029 e 2030, ao contrário de quem postou no dia 8 de julho em diante, que essa regra de 90% termina em 2028. E por que que isso é importante? Porque a gente ainda não sabe como é que vai ficar essa nova regra. Ela pode ser pior do que a regra que existe hoje, tá? Aí, pessoal, outra coisa que me preocupa um pouco também, tá? Que eu gostaria que mais gente falasse e tivesse atenção, é a garantia de fiel cumprimento, tá, pessoal? A partir de obras agora, a partir de 500 quilowatts, você vai ter que pagar um percentual do valor de contrato, tá? Para quem não sabe, o valor de contrato foi determinado por uma resolução homologatória da ANEEL, que é R$ 4.000 por quilowatt. Tá? Dessa usina você vai ter que pagar 2,5% se ela for maior ou igual a 500 quilowatts e inferior a 1 megawatt. 5% se ela for maior ou igual a 1 megawatt, tá? Então, a exemplo, numa usina de 1 megawatt, antes do analista começar a correção do projeto, ele vai ter que, você vai ter que estar quitando aí um boleto de mais ou menos R$ 200.000, tá? Isso é um valor que é bastante expressivo, né, numa negociação desse porte. Às vezes, um cliente desavisado pode terminar o contrato, né, encerrar o contrato com vocês, se ele não for avisado dessa garantia de fiel cumprimento. Então, por favor, fiquem atentos a isso. Tá? Aí aqui, pessoal, eu não, sinceramente, não sou o cara para ser motivacional, tá? Isso aí talvez eu vou sugerir que vocês busquem em outro lugar, mas eu sou um cara que eu gosto de números, tá? Para mim a conta tem que fechar. Para mim a decisão de colocar um sistema fotovoltaico nunca foi emocional, tá? Ela tem que se pagar de alguma forma, ela tem que ser justificada financeiramente, matematicamente de alguma forma. Tá? Posto isso, pessoal, talvez essa é uma análise não tão muito forte para clientes residenciais, né? Talvez é uma decisão mais emocional, mas para negociações de grande porte é algo que possa ajudar vocês. Eu recebi uma pergunta que virou muito frequente depois que se começou a discutir essa lei 14.300 e especialmente depois que essa questão da TUSD entrou em vigor, né, esse ano. Vale a pena, né? Essa era a pergunta. Vale a pena eu colocar um sistema fotovoltaico? Vale a pena eu seguir no ramo? Será que eu fecho as portas? Será que o mercado vai morrer? E para mim, pessoal, esse é o gráfico que descreve o porquê que vale a pena, tá? Aqui a gente tem a evolução, tá? À esquerda aí de vocês veem lá o custo de energia, desculpa, por megawatt-hora no ano de 1995. A curva em vermelho é o que aconteceu de fato, tá? A evolução dela ao longo dos anos até chegar ao ano de 2021. E a curva em azul é essa mesma progressão, mas corrigida pelo IPCA, Índice da Inflação. Tá? O que vocês estão entregando, desculpa, para o cliente de vocês, pessoal, é esse tipo de investimento. Tá? Lá em 1995 você pagava 60, R$ 70 por megawatt-hora. Ou, se você preferir, se for fácil de você entender, 6, 7 centavos por quilowatt-hora. Tá? O que, que é hoje? 65 centavos sem imposto, né? Não estou considerando imposto aqui por quilowatt-hora. Então, você vê que isso evoluiu 2 vezes o IPCA, quase 2 vezes o IPCA. E esse é o tipo de investimento que vocês estão entregando para o cliente de vocês. É algo, pessoal, que diversos bancos, tá? Diversas financeiras, diversas fintechs não conseguem entregar para o cliente, tá? Não consegue entregar esse tipo de investimento e vocês conseguem entregar esse tipo de investimento, tá? Eu acho que é simplesmente uma questão de você sentar do lado do seu cliente
e explicar o tipo de investimento que ele está perdendo de fazer, tá? Obviamente, agora não é uma análise tão simples, né? A gente tem o pagamento, que nem eu falei para vocês, a remuneração da TUS de fio B. Isso você vai ter que apresentar também para o seu cliente, mas você vai ter que falar para ele: olha, ainda vale a pena, vamos estudar o seu caso, vamos ver se vamos pegar um financiamento, vamos ver se vamos pegar da conta da poupança, vamos ver o que, que mais vale a pena para você. Mas agora é um atendimento consultivo, não mais emocional. Tá. Pessoal, eu encerro a minha apresentação aqui, tá? Quem quiser o meu contato, tá aí no slide, o meu QR Code do meu LinkedIn também tá aí, quem quiser, tá? Tô lá disponível. Estamos aqui na stand, depois, hoje de tarde, eu tenho um meeting aqui, amanhã temos uma palestra sobre grandes usinas. E é isso aí, pessoal. Desejo um bom fórum para vocês.